Bem-vindos, pessoal, ao Zycast, o podcast de tecnologia da Zyxel Brasil. Nesse podcast, a gente vai abordar os temas de tecnologia, inovação, as tendências de mercado. Então, a ideia desse podcast é conectar vocês com o futuro da tecnologia. Nos sigam nas redes sociais, então, @Zyxel Brasil nas redes sociais e Spotify. Como esse é o primeiro episódio do nosso podcast, então eu vou me apresentar. Eu sou o Diogo Nakazawa, sou gerente comercial da Zyxel Brasil. Eu sou formado em ciência da computação, com pós-graduação em perícia forense em informática. Estou há 20 anos, mais ou menos, no mercado de tecnologia e há 7 anos na Zyxel. A Zyxel, para quem não conhece, é uma multinacional taiwanesa, então está há 35 anos no mercado global, fabricando equipamentos de tecnologia. A Zyxel fabrica em média 20 milhões de dispositivos por ano. A Zyxel está no Brasil aí há 10 anos, atuando nesse mercado de networks. E hoje aqui no nosso podcast, a gente tem a presença do Valdemar Lobo, que é CEO da Yspot. O Valdemar Lobo aí tem mais de 25 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação e comunicação, graduado em ciência da computação, pós-graduado em gestão de segurança da informação pelo IPEM na USP, especialista em cibersegurança e privacidade de dados. Como eu tinha dito, CEO da Yspot, que é que desenvolve soluções de Big Data, Business Intelligence e Marketing Digital, utilizando algoritmos preditivos e cognitivos através das redes Wi-Fi. Além disso, o Valdemar Lobo também atua como conselheiro curador na FACT, e como vice-presidente de articulação e política na CESPRO São Paulo, onde trabalha para representar os interesses das empresas de TI no Brasil e tem expertise em estratégias de negócio e crescimento tecnológico, impulsionando inovação e segurança no mercado brasileiro. Obrigado pela presença, Valdemar Lobo. Eu que agradeço, Diogo Nakazawa. E estamos aqui também com o prefeito da cidade de Tarumã, Oscar Gozzi, que é um profissional com uma trajetória na parte de educação, administração e política, formado em ciências biológicas, pedagogia e direito, pós-graduado em recursos humanos. Oscar iniciou aí sua carreira como professor e diretor de escola. E na política, ele é um nome de destaque em Tarumã, que é uma cidade no estado de São Paulo, que há mais de 30 anos aí participou ativamente no processo de emancipação da cidade. Foi vereador, foi o primeiro prefeito de Tarumã e reeleito por 4 mandatos. Trabalhou na Câmara Federal da Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo e na Alesp. E atualmente é o prefeito da cidade de Tarumã, que lidera o projeto Tarumã 100 anos, com o objetivo de colocar a cidade entre as 10 cidades com maior IDH do Brasil até 2027. Oscar traz uma vasta experiência e um compromisso com o desenvolvimento sustentável e tecnológico da cidade. Obrigado pela presença, prefeito Oscar. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse primeiro podcast da Zyxel. Agradecer muito a Zyxel pela oportunidade, pelo convite, na pessoa do Diogo, fazer esse agradecimento. Agradecer também a companhia aqui do Lobo, da Yspot, um grande amigo, um grande parceiro da área de tecnologia. Um prazer muito grande poder estar com vocês, contar um pouquinho da nossa história de Tarumã e poder compartilhar experiências que já deram certo lá e que com certeza podem ser replicáveis e ser utilizadas em qualquer município brasileiro, porque Tarumã tem 15 mil habitantes. E se temos 15 mil e já deu certo, é possível fazer em outros lugares. Porque em Tarumã, Diogo, a gente tem uma premissa que nos leva e dá diretriz, que é assim,
município de 15 mil habitantes, mas nós queremos ter em Tarumã tudo que tem numa cidade grande na proporção do nosso tamanho. E isso direciona a gente a buscar aquilo que já existe em cidades grandes do Brasil e até do mundo, e poder internalizar e implementar em Tarumã, e isso poder ser cases replicáveis. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Perfeito, perfeito. Obrigado, prefeito Oscar. E durante esse bate-papo, a gente vai entender melhor o que o prefeito disse, como a gente consegue agregar valor aí nessa parte tecnológica, no que a gente tem de tecnologia na cidade, e para o pessoal conseguir ver como replicar também, né? Tá bem, eu quero aproveitar aqui e pedir agora para que seja rodado um vídeo de 3 minutos. Quem está conosco, fique conosco, que são 3 minutos apenas, para dar um briefing e dar uma ideia geral do que é Tarumã na área da tecnologia. Perfeito. Enquanto algumas prefeituras usavam máquinas de escrever no final do século passado, Tarumã iniciou sua operação adquirindo computadores e investindo em tecnologia. Essa foi só a faísca para o que se tornaria uma cidade conectada. Instalamos mais de 80 quilômetros de fibra ótica por toda a cidade, o que possibilitou agilizar as atividades existentes e oferecer muitos outros serviços para a comunidade. Com essa infraestrutura, implantamos internet Wi-Fi para todos, em pontos como praças e prédios públicos, contemplando as pessoas de baixa renda. Diante dos preocupantes índices de criminalidade, aproveitamos a rede de fibra para instalar 420 câmeras de segurança pela cidade, com operação ligada à Polícia Militar. Implantamos o serviço de telemedicina, o primeiro no país em área pública e que se tornou referência para todo o Brasil. O serviço foi responsável pela diminuição de 45% dos óbitos causados por doenças do coração em Tarumã. Mais de 180 propriedades rurais estão identificadas, graças à tecnologia de georreferenciamento, facilitando a operação das equipes da saúde e de segurança em caso de ocorrências de urgência e emergência. Implantamos luminária 100% LED em toda Tarumã, aproximadamente 1.900 pontos de energia que proporcionam segurança para a população e economia para o município. Instalamos 15 usinas geradoras de energia limpa pela conversão da luz solar. O resultado foi a economia de mais de R$1.200.000 por ano em contas de energia da administração pública. Tarumã oferece atendimento integral ao cidadão por meio do chatbot. Nossa assistente virtual, a Tatá, oferece várias opções para que o cidadão localize facilmente o que busca por meio do WhatsApp. Para comportar todos esses serviços, criamos nosso próprio Centro de Tecnologia da Informação, com acesso em tempo real a todos os serviços hospedados em nuvem própria. Todas essas conquistas vieram por meio do conceito de cidade conectada, com um olhar no futuro, para que Tarumã se consolide como cidade inteligente. Tarumã do futuro, com gente feliz. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Pedir para todo mundo também que puder deixar um like, deixar os comentários lá para a gente. E agora passando a palavra novamente ao prefeito Oscar para falar um pouquinho sobre o projeto de Cidade Inteligente lá em Tarumã. Bem, Diogo, Tarumã é uma cidade jovem. Nós fomos emancipados em 90, mas primeiro mandato prefeito 93. E eu tive a honra de, com um time de apaixonados pela cidade, poder ser o primeiro prefeito e poder fazer a implantação e a criação de toda a infraestrutura do município. Naquela época, nós tínhamos muito pouco
estrutura física de serviço, porque era um distrito do município de Assis. Então, a gente chamou aquele tempo de construir. E aí começou uma longa história. Neste ano, estou fazendo o meu 5º mandato como prefeito, já reeleito. E quando foi para o meu 4º mandato, nós tínhamos feito no início um plano estratégico de 20 anos. Quando foi para o 4º mandato, num apelo, numa solicitação da cidade, das pessoas, a gente disse, olha, vale a pena vir se for para fazer um projeto inovador, se for para fazer um projeto moderno. E aí foi com essa vertente que a gente organizou a campanha e ganhamos a eleição e começamos em 17. Quando a gente chegou lá em 17, nós então organizamos um trabalho com a participação de um consultor de empresas e tal, usando todo o conhecimento, que por acaso também é meu filho, que trabalha nesse setor. E ele disse, pai, se você ganhar a eleição, eu vou dedicar 6 meses, vou sair, pedir uma licença pro bono, dedicar 6 meses para a gente fazer um projeto em Tarumã que seja um projeto para mostrar o potencial total de um município pequeno e que possa ser replicável em outros municípios. E aí a gente buscou também trazer junto 3 profissionais selecionados pela Vetor Brasil, que são egressos da universidade, mas que têm essa vocação para o serviço público. E aí recebemos lá uma pessoa da Federal de Brasília, da Federal do Rio de Janeiro e Viçosa. Juntamos mais 2 profissionais da prefeitura e por 6 meses foi feito um grande diagnóstico de todo o potencial total do município em todas as áreas. E dentro desta lógica, a gente criou iniciativas e dentro dessas iniciativas nomeamos um representante, um coordenador da iniciativa, e isso foi sendo feito num processo de um caminhar, olhando toda a parte de inovação, toda a parte de mudança de processos e também na parte tecnológica. Porque uma cidade inteligente, ela não é só tecnologia, ela também é tecnologia. E a gente trouxe, então, iniciativas muito inovadoras. Uma delas, por exemplo, foi trazer para dentro do serviço público a recuperação daqueles tarumaenses que não tinham terminado o seu ensino Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, criando um programa de EJA. E no primeiro semestre, nós criamos 11 salas. Hoje, mais de 1.500 pessoas já se formaram. Alguns desses que fizeram o EJA, concluíram o ensino médio, já estão na universidade. Então, é um ganho de qualidade e evolução significativo. Isso permitiu que a gente pudesse também enxergar na área da saúde, porque o propósito, que a gente num programa a gente chamou de Tarumã 100 anos, o propósito é elevar o IDH do município. Para elevar o IDH do município, a gente tem 3 pilares. Um dos pilares na saúde é longevidade. Então, a gente foi buscar também uma alternativa para ampliar a longevidade. E aí, nesse momento, a gente traz uma experiência inovadora no serviço público, o primeiro case no serviço público do Brasil, trazendo a telemedicina. A telemedicina na área de cardiologia, onde a gente consegue fazer o diagnóstico e ter a resposta do diagnóstico de uma pessoa que chega no pronto atendimento com uma dor torácica, ele pode ter um diagnóstico em 3 minutos. E a dor torácica, o infarto, ele é uma doença tempo sensível. Ou seja, se você equacionar ou encaminhar, conseguir que a pessoa faça hemodinâmica e coloque um stent em até 4 horas, ele protege, ele preserva o músculo cardíaco. Então, a gente trouxe isto para poder trazer longevidade. Mas isso já pressupunha uma implementação isso foi em 2019, nós tínhamos começado em 2017. Então, de 17 a 19, a gente já tinha criado uma infraestrutura que poderia trazer esta oportunidade. Bem, além dessa, da telemedicina, do EJA, a gente começou a olhar outras áreas importantes olhando o futuro. E aí, quando a gente termina esse diagnóstico, a gente está com um plano de ação
para poder trabalhar nessa linha. Então, a gente começou a fazer, por exemplo, infraestrutura, rede de fibra ótica. Então, Tarumã desenvolveu uma equipe que, por força própria, conseguiu, com baixo custo, implementar mais de 90 quilômetros de fibra ótica própria, fazendo uma conexão de todos os prédios públicos e permitindo que a gente pudesse ter também pontos na cidade de distribuição de sinais de internet livre, por exemplo. E ter telefonia usando VoIP, que trouxe uma economia significativa ao município, porque toda a conexão, todas as conversas, toda a comunicação interna passou a ser voz sobre IP. Além disso, nós, com a estrutura da fibra, nós implantamos um sistema de câmeras de monitoramento, onde a gente tem mais de 600 câmeras instaladas nos prédios públicos e nas praças e nas ruas, nas entradas da cidade, inclusive conectado com segurança do Estado de São Paulo e assim por diante. Bom, quando a gente tinha a estrutura das câmeras, os postes instalados nas avenidas, nos cruzamentos, nesse momento a gente conhece o Lobo. Conhece o Lobo e o Lobo nos apresenta as Axio. E aí, nos mesmos postes, que são 68 pontos na rua, nos cruzamentos, além dos outros pontos que a gente tem nos prédios públicos, nos espaços de lazer, nas praças, e aí nos apresenta as Axio e a gente traz para Tarumã a tecnologia das Axio para colocar nesses pontos e, através desses pontos, poder distribuir internet livre, internet gratuita para toda a população de Tarumã. Então, esse foi um caminho que nos trouxe uma grande alegria de poder ter as Axio como parceiro em Tarumã e a efetividade do resultado apresentado lá nesse processo. Bom, voltamos depois a falar um pouco disso, mas na linha da preparação, a gente trouxe, por exemplo, iluminação de LED. 100% da iluminação de LED de Tarumã foi uma das primeiras cidades do estado de São Paulo a fazer isto. Já com uma luminária com possibilidade de conexão com outras tecnologias. Também fizemos 18, hoje já temos 19 unidades de geração de energia fotovoltaica. Isso em cima dos prédios públicos, uma geração distribuída, que dá uma economia muito significativa, passando de R$1 milhão por ano de economia daquele custo que a gente tinha para pagar a energia elétrica. Bom, quando a gente faz isso, isso tem um ganho de tecnologia, mas tem também uma oportunidade de ter uma receita invertida. Se eu não gasto, dinheiro sobra. Se o dinheiro sobra, aplico em outras oportunidades. Isso permitiu também que a gente resolvesse um problema local e a gente pudesse participar de uma cooperação internacional, através da CNM, financiado pela comunidade europeia, para a gente poder fazer troca de experiências com municípios portugueses, onde a gente levou a eles as nossas experiências e internalizamos a experiência deles lá. Então, a gente fez esse processo da geração de energia, também fizemos todo um processo de georreferenciamento de toda a zona rural, propriedade a propriedade, as estradas, de tal forma que a gente tem hoje um smartphone com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Ambiental, com o avião, o Águia, com a ambulância SAMU, com a ambulância branca, de tal forma que uma pessoa que mora na zona rural, ele tem a propriedade dele identificada, se ele tiver qualquer problema de saúde, se ele tiver qualquer problema de vandalismo, de invasão e tal, ele basta usar o telefone dele, dizer a propriedade que ele está, 193, por exemplo, para aquele órgão que precisa ser atendido, e aí a pessoa do órgão recebendo a mensagem, ele traça o roteiro e chega rapidamente lá. Isso para nós foi extremamente importante, porque nosso município ele tem uma grande área de cana-de-açúcar. Então, normalmente, SAMU, por exemplo, o motorista do SAMU nem sempre é da cidade, porque ele é regional. Então, se ele vai para uma zona rural e ele não sabe, não tem o
o roteiro traçado, ele tem que ficar perguntando. Imagina à noite, 2 horas da manhã, chamado, como é que vai? Depois que pegou o paciente, como é que ele volta? Se perde nos carreadores. Então, isso foi também uma tecnologia importante. Além disso, a gente fez também, agora agregamos a isso um processo de comercialização dos produtores familiares que produzem. Ele tem um pé de abacate, ele tem 100 metros quadrados de mandioca, ele tem o porco, ele tem o galinha caipira e tal. Ele pode, através desse sistema também, fazer essa comercialização. Então, esse processo todo que a gente foi caminhando trouxe a Tarumã esta oportunidade de dizer, olha, é possível fazer no município pequeno, e isso pode ser replicável. Então, essas experiências trouxeram para a gente grande visibilidade, mas levaram a gente na direção do objetivo que era levar Tarumã para ser uma cidade no caminho de ser reconhecida como uma cidade inteligente e fazendo projetos ligados a essa área. E como eu disse, a alegria de conhecer o iSpot. Com a Spot, a gente criou um caminho para poder conversar com a população, para poder ter a TV indoor fazendo as comunicações, e nos pontos onde tem o equipamento das Axio, através da plataforma da iSpot, a gente poder conversar com os munícipes. Isso foi num momento estratégico quando estávamos na pandemia. Porque na pandemia, as nossas escolas mantiveram o funcionamento para dar aula para as crianças, mesmo ficando em casa. E a gente fez um processo de não interromper absolutamente. E, no começo, o professor usava o telefone para fazer a mensagem da aula e tal. E tinha aquelas crianças que não tinham internet em casa, ou que não tinha o telefone, usava o telefone do pai ou não tinha. Então, a gente trazia algumas crianças na sala e deixava eles uma distância, 4 crianças, 5 crianças de cada sala, e dava aula para essas crianças e transmitia para as outras crianças. Então, esse momento foi quando a gente conversou com o Lobo, e esse momento foi a parceria com as Axio, que nos ajudou a implementar esse modelo, e a gente pôde, então, ter esse resultado que hoje é fantástico dentro de Tarumã. Então, sou muito grato, e Tarumã é muito grato, ao iSpot, ao Lobo e às Axio por nos encontrar e permitir fazer esse piloto em Tarumã e demonstrar o resultado que a gente tem lá. Perfeito, prefeito. Acho que foi legal para o pessoal ter uma visão geral de tudo que tem de tecnologia, do porquê Tarumã é uma cidade inteligente, né? E agora, para o pessoal entender melhor também, passar a palavra para o Valdemar Lobo explicar o que a iSpot faz, né? E para entenderem como pode auxiliar nesse tipo de projeto também, né? Sim. Nós somos uma plataforma de Big Data, né? De base de dados inteligente. Trabalhamos com algoritmos aí preditivos, né? Cognitivos, ou seja, aprendizado através dos dados. Eu sempre venho com a frase nos últimos tempos aí, em artigos que escrevo e tudo mais, que o Brasil tem vários Brasis, né, dentro do Brasil. E eu diria que Tarumã é um dos Brasis aí do futuro, né, implementado no presente. O prefeito Oscar Gozzi, de fato, sou grande admirador dele, e quando faço alguma palestra sobre cidades inteligentes ou dou algum tipo de matéria, cito, porque de fato é uma cidade que o prefeito Oscar conseguiu evoluir muito em tecnologia, e vou falar um pouco do iSpot daqui a pouco, mas a ideia do que hoje se fala em cidades inteligentes tem tudo a ver com o dado inteligente, né? Com a forma como esse dado é tratado, e não só a tecnologia aplicada, mas como que é administrado a base de informação, para que o gestor da cidade possa tomar decisões de forma muito mais assertiva. E não como antigamente, ou ainda em muitas cidades, infelizmente no Brasil, se toma decisões ali sem a informação na mão, né? Toma apenas por acho que vai ser assim, né? Sem um plano realmente dedicado. A iSpot é uma plataforma de inteligência para o Wi-Fi. Nós atuamos nas redes de Wi-Fi. Hoje nós somos a maior plataforma de Big Data aí no Brasil. Passamos de 20 milhões de usuários no Brasil.
Brincamos aí que nós estamos do Apoque ao Chuí, né? Já entramos com parceiros nossos em tribos indígenas utilizando a gente no Wi-Fi. O princípio da plataforma é a comunicação sem aplicativo em qualquer celular, né? O celular mais simples, mais antigo, aos mais novos, se conectam através da rede Wi-Fi, geralmente, obviamente, uma rede Wi-Fi livre. A plataforma atua como software de comunicação sem aplicativo, de forma transparente, nesse momento da comunicação do Wi-Fi. Nessa comunicação, a plataforma pode veicular, ela obviamente vai captar os dados, né, com permissão do usuário, do munícipe, ali quando se fala em cidades inteligentes, ou do usuário quando se fala em meio privado, né? Nós somos, a boa parte nossa para meio privado, né? Vários clientes aí que utilizam como Wi-Fi free a nossa plataforma. Nesse momento que o usuário se conecta, os dados são captados, é veiculada uma comunicação, né, estática, o vídeo, né? Nas cidades se veicula a comunicação do administrador ou de algum secretário. Nós atuamos em várias cidades no Brasil na área pública. Essa comunicação vem da plataforma para o munícipe ou do nosso assinante, né, de quem é dono, quem assinou a plataforma, para o usuário final. E existe a pesquisa também, através das nossas plataformas. São várias plataformas no iSpot. Uma delas é o iQuest, que é a pesquisa, onde você faz uma pesquisa direcionada. Nessa linha de comunicação, a plataforma se comunica com o usuário final, aplica a pesquisa, essa pesquisa incrementa na base de conhecimento daquele usuário. Então, por exemplo, em Tarumã, utilizando-se ali da iSpot com o iQuest, com a pesquisa, nós implementamos uma outra integração com o sistema de saúde de Tarumã. Então, quando o município se conecta, nós consultamos a base e retornamos se ele, por exemplo, e os seus dependentes tenham, por exemplo, a vacina em atraso, né? E informa que ele está com vacina XPTO ali em atraso. Isso ajuda o município a entender que ele precisa se vacinar, né? A prefeitura traz essa informação de muito valor para o munícipe, porque na grande maioria das pessoas esquece, né, de aplicar a vacina dos seus filhos, por N motivos, há um esquecimento mútuo. Então, é um tipo de informação direcionada para o setor da saúde, né, para a Secretaria de Saúde, e nesse momento que traz essa informação inteligente, o usuário sabe disso, a partir dali ele passa a navegar na internet de forma gratuita. As reconexões dele, de forma gratuita na cidade inteira, pode ser trazida mais informações, mais pesquisas. Atuamos aí na área da saúde, pode fazer pesquisa, como o prefeito comunicou que nós fizemos ali no início, pesquisas voltadas a outros setores, mas, por exemplo, a administração pública pode fazer pesquisa sobre Secretaria de Infraestrutura, né, saúde, ou seja, qualquer setor. E aí, o que é mais interessante é que você fala direto com o munícipe. No caso da cidade inteligente, o administrador público ele tem a informação direcionada. E foi uma das declarações do prefeito lá no início do projeto, foi exatamente isso. Você consegue fazer uma pesquisa direcionada, sem nenhum interlocutor, sem nenhum tipo de viés, né? E de forma direta no dispositivo celular. Né? Que hoje a população, nós temos mais dispositivos no Brasil do que população. Né? Às vezes as pessoas têm 2 celulares. Então, esse dispositivo virou uma ferramenta de comunicação, utilizando-se da nossa plataforma, que é uma plataforma de inteligência de dados. Essa comunicação é direta, né? Direcionada e direta. E segmentada, geolocalizada. Como a cidade de Tarumã praticamente tem uma geolocalização de Wi-Fi em quase toda a cidade ali, ele consegue, por exemplo, aplicar uma pesquisa inteligente para a Zona Norte. Vou pedir uma parte, aqui para interrompendo, né, sem quebrar. Mas quando ele fala da pesquisa, Tarumã usa uma metodologia que é uma metodologia hoje reconhecida como uma das ótimas metodologias de avaliação de serviço, que é o NPS. Então, todos os serviços que são prestados, a gente tem um programa de metas, tem um prêmio de participação de resultado, e uma das metas é o percentual de satisfação do NPS da unidade de presta serviço. Então, a pessoa foi atendida, imediatamente dispara a pergunta da satisfação dele na linguagem, se ele indicaria o serviço a um amigo, a um familiar dele. E aí, o caminho para chegar a isso é o iQuest. Então, esse
uma ferramenta, né? Essa ferramenta permite ajuda. hoje que a gente possa fazer mensalmente aí 2.000, 3.000, 4.000 respostas para poder fazer a avaliação do nosso serviço, para medir o grau de satisfação e poder retroalimentar um programa de metas que a gente tem no município de Tarumã, que é uma inovação também para o serviço público. Isso é comum na empresa privada. No serviço público é menos comum. Tarumã tem isso já faz pelo menos 8 anos. Não, legal. Isso é legal porque você atinge aí, você está falando de mais de 20% da população respondendo, né? E só para o pessoal entender, antes disso, como que era feito esse processo? Era totalmente manual. Na verdade, a gente tinha as pesquisas, tinha que ter lá as pessoas fazendo pergunta ou mandar pelo WhatsApp, mas era sempre muito incipiente, né? Então, a ferramenta da WayQuest trouxe essa facilidade e oportunidade e os equipamentos da Zaxio, a capilaridade para isso chegar no município, né? Perfeito. Mas vai lá. Porque quando você fala em dado inteligente, o que significa isso traduzindo para uma cidade inteligente? O administrador público, ele tem seu plano de projeto ali para a cidade. Ele precisa implementar e, obviamente, ouvindo também a sua população, o seu munícipe. A dificuldade anterior era exatamente ter que aplicar uma empresa de pesquisa, demorava para chegar ao resultado. Com a plataforma WayQuest da WaySpot, a pesquisa é feita na hora, o resultado vem naquele momento. A cidade tem 15 mil habitantes, nós batemos 8 mil pessoas conectadas na cidade. Então, assim, de fato, até a audiência passa a ser muito maior, porque nós trabalhamos exatamente no momento em que o usuário final, a gente comenta assim, as pessoas buscam Wi-Fi grátis exatamente por uma situação clara no Brasil, que nem todos têm condições de ter um plano, e também a capilaridade da rede de internet de 4G não funciona tão bem, às vezes, em algumas localidades. A pessoa naturalmente busca um Wi-Fi grátis. Nesse momento da comunicação da Wi-Fi, do Wi-Fi grátis da cidade, ele recebe uma pesquisa, coisa rápida, que ele responde em alguns segundos, mas retroalimenta a informação para que o administrador, como hoje é utilizado o Data Drive, ou seja, direcionar através dos dados, o administrador, através de uma pesquisa direcionada, ele consegue saber o resultado e aí com uma estatística muito maior, porque se fala em pesquisa 2%, a gente consegue, se 8 mil pessoas conectam numa cidade de 15 mil habitantes e que a gente consiga uma resposta ali de boa parte dessas 8 mil pessoas que vão conectar e precisam responder, a gente tem um índice de audiência muito maior e de forma eficaz. A plataforma WaySpot, ela traz exatamente isso, a facilidade de comunicação do nosso assinante, seja meio público ou meio privado, para com o seu usuário final, no momento em que o usuário precisa conectar um Wi-Fi grátis daquele, seja o privado estabelecimento ou na área pública, no meio público, um prédio público ou uma praça aberta, nesse momento existe uma comunicação inteligente. E os algoritmos trabalham em cima disso, trazendo N informações, indicadores, além da pesquisa, claro, mas informações de tempo de conexão, quanto tempo, em que região a pessoa se conectou. Nós somos uma única rede, então o usuário se conectar a primeira vez, ele tem um certo pré-cadastro, mas ao longo das reconexões é só dado um bem-vindo. E, obviamente, se o assinante veicula uma comunicação a mais ou uma pesquisa, ele vai participar dessa comunicação de pesquisa que vai retroalimentar esse Big Data, essa grande base de dados. E ali, obviamente, são aplicados os nossos algoritmos de inteligência de acordo com o que o assinante precisa saber de uma pesquisa, tirar algum tipo de estatística. Então, a WaySpot é isso, é uma plataforma inteligente que trabalha na camada de Wi-Fi da cidade e faz parte desse conglomerado de soluções voltadas a cidades inteligentes. Aqui no Brasil nós temos um ranking aí de 10 cidades inteligentes e eu venho aí comunicando nos últimos tempos em alguns artigos que escrevo ou entrevistas que Tarumã tem que entrar nesse ranking o quanto antes, porque quando se fala em 10 cidades inteligentes, São Paulo, se eu não me engano, está em 3, e cidade de São Paulo fala em mobilidade, ela ganha em mobilidade. A do Rio de Janeiro, acho que na área da saúde, mas são 11 itens que se fala em cidades inteligentes com a tecnologia sendo aplicada ou não,
que nem todas as cidades, das 10, é 1 ou 2 itens no máximo. Eu diria que Tarumã tem muito mais itens, né, com tudo que foi implementado de tecnologia em prol da administração pública, onde o prefeito mesmo no discurso agora colocou, eu tive economia para poder reaplicar esse dinheiro em outras situações. Por quê? É o dinheiro muito bem aplicado, né? Eu venho falando muito em plano diretor de tecnologia, que as cidades no Brasil, os administradores não se preocupam com isso. Você precisa ter um plano para futuro de investimento, né? Ou seja, investir em tecnologia, mas quais são as soluções? Em prol do quê, né? Nós, a Westport, trazemos esse foco em poder ajudar no meio público, fazer parte, pelo menos uma pequena parte, desse conglomerado de tecnologias voltado às cidades inteligentes. Qual que é a nossa grande diferença? É que o prefeito, no caso, no perfil de administrador público, ele pode perguntar sobre o que ele quiser. Infraestrutura, saúde, transporte, satisfação com a administração, comunicar à população, porque isso também acontece muito nas nossas cidades, de nós não estarmos conectados o tempo inteiro com a administração pública e as críticas e boatos, e falta a voz do administrador para falar, estou fazendo, olha o que eu fiz no teu bairro. Com a Westport, você consegue, se coloca, aplica-se na cidade inteira, por exemplo, o Wi-Fi inteligente, você consegue direcionar pesquisas geolocalizadas, como eu falei anteriormente, por bairros, por setores da cidade, talvez enviesado ali para Secretaria de Infraestrutura, Secretaria da Saúde, do Transporte. Ou seja, cada secretário pode também utilizar a plataforma para aplicar pesquisa, veicular comunicado, isso pode ser deliberado, né, que cada secretário utilize a plataforma para esse tipo de comunicação. Ou seja, é uma plataforma de comunicação inteligente, onde retroalimenta, traz a base de dados para a prefeitura, né, dentro da nossa plataforma, como também devolve para a população uma comunicação inteligente, direcionada e com o mínimo de tempo possível, né? Nada de uma pesquisa que se aplica agora e recebe o resultado daqui a 40 dias. Né? O prefeito pode ter no dashboard dele ou no celular dele chegando a pesquisa naquele momento. Ele pode exportar essa pesquisa para uma plataforma de BI qualquer que seja, né, e fazer o próprio algoritmo de inteligência e tirar os seus extratos de informativos, né, de indicadores. Então, nós somos exatamente isso, Diogo, uma plataforma de inteligência no Wi-Fi. Hoje nós somos a maior plataforma Brasil de inteligência para o Wi-Fi. Diogo, quando ele fala da economia, realmente os processos inteligentes, e uma cidade inteligente, o que eu disse, é processo e tecnologia, traz para a gente outras oportunidades. Eu falei da telemedicina, que a gente começou em 2019, quando nem tinha regulamentação ainda no Brasil, porque com a pandemia que isso veio se concretizar. Sim. A gente teve de julho, de agosto de 19 a julho de 20, uma diminuição de 45% de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis. É um fato inédito. Esse processo da telemedicina, ele nos trouxe também a oportunidade de levar especialidades que a gente não tinha no município, não tinha na região, e algumas até que tinha na região, mas, por exemplo, tinha uma especialidade que eu precisava levar numa cidade que está a 100 km de distância. Então, motorista, ambulância, risco, transporte, custo. Levando a teleconsulta no processo da telemedicina, telesaúde, para o município, eu compro uma consulta dessa por R$50, R$60. Bom, então, se ele vai andar 100 km e 1 km de uma ambulância custa R$3,50, tá certo? Aí mais o motorista, mais tudo, seria o mínimo dobro do valor que a gente está gastando fazendo. Então, tem uma economia, além do risco diminuído e do horário de atendimento. Então, isso, a tecnologia traz essa oportunidade para a gente e isso evoluiu na telemedicina para um novo sistema implementado este ano, que a gente chama de Galileu, que é um sistema onde, usando a tecnologia, cada cidadão ele abre lá um aplicativo, cadastra toda a sua história de saúde, ele é analisado, a história de saúde dele é analisado por profissionais que estão na retaguarda, enquadra ele numa linha de cuidado. E, quando ele é enquadrado na linha de cuidado, ou ele é obeso, ele é hipertenso, ele é diabético, enfim,
No momento que ele é enquadrado nisso, ele passa a receber semanalmente vídeos ilustrativos daquela comorbidade que ele tem. Então, por exemplo, eu sou hipertenso, então eu recebo semanalmente um vídeo. Então, o vídeo vai falar, por exemplo, do sal, que vai falar sobre alimentação, que vai falar dos cuidados, e periodicamente ele vai me dizer, olha, seu Oscar, o senhor precisa fazer teu hemograma e colocar aqui para a gente entender como é que está a tua evolução, o teu exame de sangue, como é que vai estar a tua evolução. E isso vai ficando nesse histórico e tem uma retaguarda de orientação e de encaminhamento. Como é que esse vídeo chega no celular do munícipe, aquele que não tem internet? Chega pela rede, chega pelo iSpot, chega pelas Axel. Então, é benefício que está inerente a isso. Além disso, esse novo modelo, onde o paciente está colocado no centro das atenções, porque a gente inverteu a ordem. Normalmente, a relação de saúde é médico-paciente, ela é transacional direta. Nesse modelo nosso, o paciente está no centro. Tudo que se faz está em torno dele. Então, além desse trabalho de orientação e de acompanhamento, a gente tem hoje, pelo aplicativo, uma consulta que o paciente pode fazer de casa, final de semana, 24 horas por dia, a qualquer momento. E aquele que não tem internet, ele está próximo de um ponto de comunicação de internet, ele pode, pelo celular dele, com o aplicativo baixado, ele pode solicitar. Estou com dor de cabeça, estou com um mal-estar, estou com uma dor de barriga, enfim, alguma coisa que, com uma orientação e uma receita, ele tem uma solução, ou, pela anamnese, entende que ele precisa ir para um atendimento presencial, ele é encaminhado para atendimento presencial. Então, esse mecanismo está disponível para 100% da população de Tarumã, de forma online, e o sistema instalado hoje de comunicação, ele nos dá essa facilidade para ter isso funcionando e a pessoa poder ter o acesso sem ter que usar toda a banda dele de 4G, que ele necessariamente usaria se não tivesse o recurso do Wi-Fi disponível. Não, perfeito, perfeito. E, assim, hoje na cidade de Tarumã, a gente, com os produtos da Zyxel, a gente cobriu as áreas externas, né? Praças, hospitais, mas também as escolas, né? Queria que você falasse um pouquinho dos benefícios que a gente teve na parte da educação também, né? Não com essa tecnologia. Então, Diogo, eu vejo você, quando nós estávamos no período da pandemia, e a partir daí que foi o estudo e o projeto que a gente fez para as áreas externas, a gente também levou para dentro das escolas. Porque muitas atividades hoje, elas são feitas através de uso de informações externas. Então, todas as nossas escolas estão equipadas com projetor, com tela, enfim, com toda a estrutura tecnológica. Agora, para você receber essas informações e compartilhar isso para todas as salas, foi necessário um desenho e colocar quantos equipamentos da Zyxel, de tal forma que ele pudesse transpor a resistência e o obstáculo das paredes e todas as salas poderem ter, ao mesmo tempo, a informação e a disponibilidade de acesso às redes de internet mundial e às informações que estão disponíveis para o professor ter um suporte para poder fazer uma aula moderna, atual e com informações precisas. Então, nesse ponto, ele foi muito positivo e trouxe facilidade e auxiliando muito a nossa educação. A nossa educação tem um investimento, tem uma dedicação muito grande de toda a nossa equipe. Tanto é que, mesmo no período da pandemia, quando normalmente os municípios reduziram o seu IDEB, nós aumentamos. Nós ficamos como o primeiro IDEB da região e o quinto IDEB do estado de São Paulo. Tivemos uma segunda avaliação agora, ano passado. De novo, nós subimos no IDEB, diferentemente de muitos outros municípios que estagnaram ou até reduziram. Então, tudo isso porque a gente tem tecnologia, a gente tem pedagogia e a gente tem oportunidades que se somam. Então, é o trabalho que vocês nos ajudaram, que o Spot nos ajudou, mais a vontade política, mais a dedicação de todo o corpo técnico, de todo o corpo pedagógico. Isso tudo junto traz resultados, até certo ponto, inesperados para o município do porte de Tarumã. Legal, legal. Muito, muito legal. E pensando agora no futuro de Tarumã, quais são os próximos passos nessa parte tecnológica aí para a cidade? Bem, Diogo, Tarumã é uma cidade que... A gente tem um slogan nessa gestão
que chama assim, Tarumã do Futuro com gente feliz. É um slogan desafiador, porque você falar em gente feliz é muito desafiador, é difícil de você ter essa percepção, porque a felicidade é algo efêmero. Então, mas a gente colocou isso realmente para nos provocar, nos desafiar constantemente. E criar uma cidade do futuro, considerando essa vontade de ser reconhecida como uma cidade inteligente. Bom, com tudo que a gente tinha já de infraestrutura, funcionamento e tal, a gente então criou uma empresa pública não dependente. E é uma empresa 100% pública em Tarumã.Ela é não dependente, porque absolutamente não vai ser possível integralizar recurso público nela ao longo da vida dela, tem que se estruturar. E oferecemos ao mercado a oportunidade de uma empresa privada que viesse, apresentasse um projeto para que Tarumã pudesse ser reconhecido como cidade inteligente. E aí teve um projeto apresentado com 11 produtos, que foi avaliado pela Fundação Vanzolini, da USP, que homologou o projeto, e esse projeto permitiu criar, então, uma empresa chamada Companhia de Soluções de Inteligência Governamental. E esta companhia, eu vou pedir licença aqui para dar uma olhada aqui, porque são vários detalhes, essa companhia, ela trouxe dentro do projeto os pilares que precisam ser atingidos para poder, então, ter o reconhecimento internacional de cidade inteligente. Então, um pilar é capital humano, o outro pilar é coesão social, o outro pilar é da economia, o pilar de governança, um pilar do meio ambiente, um pilar de mobilidade e transporte, de planejamento urbano, de inovação e de inserção no cenário internacional. Bom, para isso, foi necessário a gente propor projetos que solucionam problemas da cidade, que podem padronizar isso, pode customizar e replicar isso em qualquer município. Isso significa, qualquer município do Brasil que tiver vontade de implantar um projeto semelhante ao que temos em Tarumã, das iniciativas de Tarumã, eles poderão ficar sócios da nossa empresa pública, e aí com um investimento mínimo, de R$100 aí de investimento, de capital, e aí ele pode ter à disposição também esse serviço como empresa pública, onde ele pode delegar à empresa pública a oportunidade de ter o serviço prestado. E dos projetos, a gente tem um projeto que cobre alguns desses pilares, que é um escritório jurídico e um escritório de economia verde. Tarumã é uma cidade que tem hoje, com a fotovoltaica, uma geração de crédito de carbono significativa. Nós estamos buscando a certificação disso para que esse ativo possa ser um ativo que possa atrair, inclusive, investidores que venham a Tarumã, porque Tarumã tem cenário de geração de crédito de carbono, que é a transição energética que o mundo está precisando e está pedindo agora. Depois a gente tem também um outro projeto, que é um escritório de projetos na tecnologia BIM, que hoje é uma exigência da nova lei de licitação. A energia solar, que são as unidades nossas de fotovoltaica, de geração distribuída. Temos redesenho urbano. Depois a gente tem a telemedicina, que enquadra dentro desse processo. Educação bilíngue. Estamos começando agora, dia 25 de julho, as primeiras turmas de Jardim 1, de ensino infantil, com 30% das aulas em inglês. Então, Tarumã terá escola pública, municipal, bilíngue, dentro dos critérios estabelecidos pelo MEC. Olha, para ser uma escola bilíngue, tem que ter no mínimo 30% das aulas em inglês. Então, a gente já está com isso dentro da empresa pública, começando já, está delegada essa tarefa, já estamos começando a fazer isso. Depois, uma academia de curso, um hub de inovação, e acabamos de fazer agora, nesse final de semana passado, um hackathon com alguns pilares de poder desenvolver projetos que possam trazer essa linha da inovação na economia verde e nas tecnologias de fazer, por exemplo, um bairro inteligente. Então, como é que eu construo um bairro inteligente? Se eu tenho tudo que eu tenho já hoje, como é que eu conecto tudo isso e posso ter um bairro inteligente? Então, a gente criou essa empresa pública, que pode ser compartilhada com o Brasil inteiro,
e baseado em toda a tecnologia já implantada e todos os processos inteligentes que a gente tem, fazer com que isso possa ser replicado e a gente possa, então, cumprir os pilares necessários para que a gente possa ter esse reconhecimento no conceito da escola espanhola, que é o conceito mais moderno do mundo em termos de reconhecimento de cidade inteligente. Então, esse é o futuro. Estou terminando meu 5º mandato. Eu estou na contagem regressiva. Tá certo? 31 de dezembro, a guilhotina vai cair, tá certo? De 1º de janeiro já será, naturalmente, um outro gestor que vai estar à frente do município. Mas nós estamos fazendo de tal forma que fique tão bem consolidado os processos que estão lá, para que quem vier não vai ter muito jeito de não seguir aquilo que está feito. Poderá melhorar, poderá ajustar, poderá implementar, mas, com certeza, a base concreta vai estar criada. E vai estar criada com participação das AXIO, com participação da WISEPOD. Perfeito, perfeito. E depois o senhor se projeta para o 6º mandato? Depois do... Isso é o futuro. Eu já estou terminando agora, já fiz 5. A gente tem que passar o bastão. Tem lideranças novas chegando, a juventude, tem muita gente muito preparada. Tarumã, dentro dessa linha de inovação, me permita aqui, quando a gente instalou o município, lá em 1993, eu vim de empresa privada. Fui professor, 20 anos, diretor de escola, mas eu trabalhei em empresa privada e trouxe muito conhecimento de qualidade total, de 5S, de gestão, de tudo da empresa privada e trouxe para implantar no público. Tinha um pessoal que falou assim, você é louco, não dá certo esse negócio, coisa de empresa privada não dá para fazer no público e tal. Falei, dá. E deu certo. Mas o desafio foi o seguinte, quando a gente criou a estrutura, nós criamos secretarias municipais. Aí os teóricos, os advogados administrativos falaram assim, prefeito, está errado. Direito administrativo, cidade tinha 8 mil habitantes, mais ou menos. Como é que uma cidade de 8 mil tem secretaria? Secretaria tem autonomia e tal. Eu falei, olha, hoje não tem, mas aqui em Tarumã a gente vai chamar de secretaria porque quer ter status de secretaria. Um dia vai ser autônomo. Bom, mas quando a gente fez isso, para montar secretarias, eu queria um técnico da área específica, mas que tivesse também a gestão e tivesse um viés político. Então, na educação, tinha que ser um pedagogo. Na saúde, tinha que ser alguém especialista na saúde. No obras, tinha que ser alguém com formação na área de obra e tal. Que tivesse essa formação e que tivesse a capacidade de gestão e tivesse um relacionamento político importante, porque é o povo que tem que ser bem atendido. Bom, quando a gente foi fazer isso, nós não tínhamos 10 pessoas na cidade com graduação de nível superior. Bom, a partir daí, nós tínhamos que trazer gente de fora. Foi um pau. Já se viu, criando município, já está gente de fora e tal. Falei, bom, mas no começo é assim, vamos lá. Aí nós criamos um programa de bolsa de estudo para o filho do trabalhador e tal, que não podia pagar a faculdade, e a prefeitura criou lá 1% da sua receita corrente líquida para poder financiar até 50% de bolsa, de acordo com critério social, que tem um conselho formado por alunos, formado por assistente social e professores que fazem a avaliação. Não tem participação de político nenhum para dar palpite nisso. Criamos a bolsa de estudo, criamos um programa de estágio, no mesmo conceito do CIE, mas um programa próprio, para poder acolher essa criançada lá. E demos o transporte gratuito para a universidade que ficava na cidade da região. Bom, com isso foi crescendo, foi evoluindo, nós formamos tanta gente, e volto a falar da liderança que eu comecei, porque nós formamos tanta gente que hoje o meu vice-prefeito atual é fruto dessa organização. Secretário de Saúde, secretário de Governo, secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Desenvolvimento Social, todos eles são oriundos desse programa. Então, Tarumã, e hoje tem muitos gerentes, diretores de empresa do município que são oriundos, formados por esse programa. Então, esse caminho permitiu que Tarumã tivesse hoje uma massa crítica, tivesse hoje uma sociedade muito, muito reivindicativa, para que o gestor público entregue o que promete. Então, hoje, se prometer alguma coisa em Tarumã, se prepara, porque se não fizer, vai voltar a cobrança. Então, esse mecanismo
permitiu que a gente estruturasse, e Tarumã, então, hoje está preparado, tem muitas lideranças, muitos jovens bem preparados para poder assumir esse legado que a gente está deixando. Então, minha missão está cumprida, e eu acho que a gente tem hoje condição de transferir isso. E, assim, eu nunca vou deixar de ser um apaixonado por Tarumã. Então, sempre que os gestores quiserem e tal, eu vou estar à disposição para poder cooperar, porque eu tenho uma paixão muito grande para aquela cidade, minha vida transcorreu ali, minha família foi constituída ali, meus filhos nasceram ali, então hoje não estão mais lá porque cada um seguiu o seu caminho, mas eu tenho uma paixão muito grande, então essa admiração, esse respeito eu vou continuar tendo, e essa gratidão por Tarumã ter permitido que eu pudesse ser prefeito 5 anos e fazer tantas coisas que pudesse levar Tarumã ao status que ele está, e quanta transformação na vida de muitas pessoas da nossa cidade. Não, que legal, que legal. Dá para perceber a sua paixão pela cidade, né? E com certeza Tarumã também tá onde está, né? Com essa sua gestão aí. Eu brinco que o opositor do Oscar é fã dele. Porque, de fato, você vê que o que ele fez na cidade desde o início foi saber bem administrar e colocar os pontos corretos. Quando ele falou lá atrás da ambulância, ter que ir lá transportar, e às vezes, na grande maioria, na telemedicina resolve, usando a tecnologia, encurtando o tempo e sendo de forma rápida dada uma solução. Enquanto que a maioria faz isso, né? Trabalha a parte mecânica, desperdiça o dinheiro público. Ele falou 100 quilômetros a R$ 3,50, que ele comprou lá a telemedicina, ele paga na telemedicina R$50. Ou seja, economiza, traz a saúde direcionada realmente à população, no meio da saúde. E todos os outros projetos que ele colocou, que ele foi estruturando. E a educação, que é o ponto focal, que deveria ser, né? O ponto focal de todo administrador público. Olha só o que ele fez, o que ele transformou, e hoje tem frutos na educação. É uma máxima que eu sempre coloco. Não existe saída para o ser humano que não seja o conhecimento. Né? Que eu defendo e defendi a vida inteira. Tá? Tem que ter o conhecimento, né? A vida acadêmica que seja, mas buscar conhecimento. E a população precisa ter isso próximo dela, a educação. E quando se tem um administrador que usa a tecnologia, né, em prol dessa evolução, né, é o resultado. E é resultado prático, né? É o 5º mandato, quer dizer, isso lá atrás ele implantou, e hoje o próprio vice-prefeito dele é fruto desse programa. Então, praticamente é isso. Nós somos realmente um pequeno ponto, como a Spot, né? Trazendo aí a inteligência do dado para a administração pública, falando em cidades inteligentes. Não, perfeito, perfeito. Acho que foi um bate-papo muito bacana aqui. Para a gente finalizar, Lobo, passa para o pessoal como o pessoal consegue achar o iSpot, saber melhor, como consegue contatar vocês aí. Bem, nós somos totalmente conectados às redes sociais, né? Então o iSpot oficial no Instagram, e os outros canais também, como o iSpot. O iSpot.com.br seria o site, mas hoje em rede social facilmente se busca. Pelo meu nome também, Valdemar Lobo, todos me conhecem como Lobo, né? Então é valdemar.lobo no Instagram. Mas é fácil aí buscar o iSpot, já se depois acha. Acho que o pessoal vai deixar. Até no Waze nós aí, estamos, nós colocamos o iSpot, encontra a gente no nosso endereço na Vila Leopoldina, hoje, Zona Oeste de São Paulo. Legal. É onde nossa matriz. Legal, acho que vai ficar na descrição também aí. Sim. Passar para o prefeito falar suas últimas considerações aí, o que você quiser colocar. Tá bem. Diogo, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma grande honra mesmo poder falar de Tarumã num canal que está transmitindo para o Brasil e para o mundo, com certeza, e mostrar Tarumã nos dá muita alegria. Eu quero também dizer que Tarumã está de braços abertos para receber quem quiser nos visitar. Qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, que queira conhecer os projetos, está aberto lá. Basta entrar em contato conosco. A gente faz uma agenda, recebe, mostra o que a gente tem lá para a pessoa, para o município que quiser replicar. E eu quero também agradecer muito a minha equipe, meu time de secretários, de colaboradores, porque eu sou só um facilitador. Provoco e facilito as coisas. A execução não sou eu que faço. E as pessoas dão conta
Tem quem fala assim, olha, trabalhar com os caras é difícil, porque a gente tem que trabalhar muito, né? Mas a gente só pede aquilo que está na competência, e eu, graças a Deus, tenho um time muito, muito competente que nos dá esse retorno. Quero agradecer muito à população de Tarumã por ter me dado a oportunidade de fazer 5 mandatos, tá certo? De poder estar à frente da prefeitura fazendo gestão. Então, isso é uma deferência, assim, é inestimável esse reconhecimento e essa gratidão que eu tenho e vou levar comigo sempre da população de Tarumã. E agradecer também os nossos vereadores, que sempre nos cuidaram de, ao pedirmos um recurso, uma aprovação de um projeto, aprovação de uma verba específica, porque, diferentemente do que a sociedade pensa de forma média, é que o executivo é que tem força para fazer as coisas. O executivo só faz o que a Câmara autoriza. Ele só executa. Quem autoriza é o vereador. E quem depois ele autoriza. O executivo tem que fazer conforme foi autorizado. E depois ele fiscaliza se você fez direito ou não fez direito. Então, eu tenho sempre essa gratidão. Fui vereador também por 6 anos, quando o Tarumã era distrito de Assis. Então, sei bem como é que funciona esse meio. Então, eu tenho gratidão muito grande pelos vereadores. Nos meus 5 mandatos, sempre tive esse apoio forte dos vereadores. Nessa gestão, também muito forte. Então, eu quero ser grato a eles também por essa cooperação. E dizer que eu estou feliz de estar terminando o meu 5º mandato, poder entregar uma cidade diferente daquela que eu peguei lá em 1993, mais desenvolvida, mais reconhecida, com tecnologia, com iniciativas inteligentes, com uma empresa pública que vai multiplicar para o Brasil e vai trazer receita para o município. Enfim, agradecer muito a minha família, porque a minha família teve a paciência de me aguentar fora de casa, viajando muito, dedicado ao trabalho durante todos esses 20 anos à frente da gestão do município de Tarumã. Então, minha família, muito obrigado, minha esposa, meus filhos, meus netos, que todos eles, a minha gratidão. Então, meus irmãos, minha mãe que eu não tenho mais, mas todos da minha família me deram um grande apoio. Muito, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um cumprimento especial a todos que nos assistiram, que tiveram a paciência de ficar até o final com tanta conversa de um prefeito político, tá certo? Falando de uma cidade que ele gosta muito. Obrigado. Não, obrigado vocês aí, obrigado Valdemar Lobo, obrigado prefeito Oscar Gozzi. Nós que agradecemos, Diogo, e agradecer aí na tua presença, a própria Zyxel, ao prefeito pela oportunidade que ele realmente nos deu lá em Tarumã, de aplicar a nossa plataforma todo esse tempo. Agradecer minha família, né? Eu tenho 6 filhos, minha esposa, que também me atura ali em tanto trabalho que eu adoro fazer, eu amo tecnologia, amo o que faço. A equipe da Wesport, né? Nós temos uma pessoa especial lá, que é o Lucas Sá, que é o nosso gestor de comunicação e marketing, também que me apoia muito aí nas minhas loucuras de comunicação que eu preciso fazer com o mercado. Bem, agradecer a todos que me acompanham, que me circulam, meus sócios, e a oportunidade que a Zyxel nos deu aí de participar do primeiro podcast. Muito obrigado, Diogo Nakazawa. Obrigado a todos aí que nos assistiram. Então, esse foi o primeiro episódio no nosso Zycast e nos acompanha aí para os próximos. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.